Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, continue movendo nesse lugar. Tens toda a liberdade. Jesus veio nos mostrar o Pai. O Espírito Santo veio para nos adotar como filhos. E o Pai, o Filho, o Espírito Santo move nesse mistério. A Trindade Divina move trabalhando em nossas vidas para que nós possamos, de verdade, de fato, nos sentirmos filhos e herdeiros do Senhor. Ó Espírito Santo, move aqui, do menor ao maior, que todos sejam envolvidos pela tua doce presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos aplaudir mais forte o Senhor. As palmas para Ele. As palmas celebram Jesus. Nós temos muita gratidão por Ele. Nós temos muita gratidão pelo Senhor, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua bondade. Em nome de Jesus, amém. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado, diga: que coisa mais boa vê-lo aqui. Senhor te abençoe. Vamos assentar. Todos pegaram um folder aí na sua carteira, na sua cadeira? Desculpa. Quem está com esse folder aí? Fala, quem está com o folder? Todo mundo, pegue. Vou esperar. Aí, vamos lá, deixa eu ver. Tem uma pessoa ali, ó, que está sem. Cadê seu folder? Ó, eu só quero destacar 3 palavras. Depois gostaria que você lesse esse folder. Ele fica no nosso lounge. Mas, às vezes, as pessoas perdem em não ler o que nós passamos. E eu quero só destacar 3 palavras incríveis aqui, que está nessa parte aqui: coração pela casa, resgatar, restaurar e reconstruir. Vamos falar juntos? Resgatar, restaurar e reconstruir. Primeiro, resgatar, restaurar, reconstruir. Vocês são bons alunos? Resgatar. Pode ser mais forte, não pode? Isso. Essa é a nossa verdade. Essa é a casa de paternidade chamada casa de oração. Nós, todos os meses, temos a alegria de receber os novos filhos. Se você está vindo nesse lugar, se você está se hospedando aqui para conhecer a visão, conhecer um pouco dos bastidores, conhecer, se você tem filho, conhecer o Casa Kids, se tem criança, não é? Se tem adolescentes, conhecer o Jetta, Teens, cada um tem a sua área. E é muito importante conhecermos o lugar onde nós estaremos. Muitas pessoas chegam aqui no primeiro dia, já sentem o impacto, já sentem o coração abrir e já dizem: aqui é o meu lugar. Outros levam tempo a mais, e isso a gente respeita e é importante, porque é uma aliança que se faz. Nós temos o dia de paternidade e é um dia que o Senhor ministra poderosamente na nossa vida e vai curando muitas coisas dentro de nós. Porque todos nós estamos num processo de evolução, de cura. Todos nós. E o culto de paternidade tem sido isso, uma cura para nós. E também nós recebemos os novos filhos.
não apenas como um número a mais, mas sim um membro que é considerado como filho. Então, fique com o seu coração aí em expectativa. E se o Espírito Santo confirmar esse lugar aqui para você, no final, nós estaremos te recebendo nesse lugar como filho. E você vai ver como é importante esse passo que você vai dar. É um passo espiritual e é um passo importante para a sua jornada cristã. É muito bom e necessário pertencermos a um lugar. Todo o ser humano tem necessidade de pertencimento e nós queremos muito que você viva nesse lugar e faça parte dessa família. Amém? Então dá um sorriso para mim, não precisa ficar tão sério. Isso, fica mais bonito. Vamos lá. Aqui tem um pai que nos resgata. Aqui tem um pai que nos resgata. Não é uma frase bonita. É uma verdade. É a visão dessa casa. Você não vê Deus como um ser longe, distante, um ser talvez autoritário, julgando e talvez indiferente a você. Então não é apenas uma frase de efeito. O nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E aqui, nessa casa, tem um Pai que nos resgata. E o resgate, ele é importante. Todos nós precisamos ser resgatados. Todos nós. Todas as nossas crianças, todas, elas podem nascer num lar cristão, mas o coração delas terá que entender e se curvar a Jesus. Um resgate da vida de uma pessoa. E é tão incrível que um versículo explica isso com uma clareza tão grande, que diz assim: aqui tem um pai, não é? Então vamos ver 1 Timóteo 2, versículo 5 e 6. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos. Só há um Deus, um mediador. Só há um Cristo. Só há um que pôde fazer isso, dando a sua própria vida. Nós sabemos que só na Índia tem milhões de deuses. Só um deu a sua própria vida para resgatar todos. Só um, que se chama Jesus Cristo. Ele nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos resgatou. Se você compreende isso, você pode aplaudir ao Senhor. Você pode agradecê-lo e dizer: Ele me resgatou. Ele me ama. Não sei qual é a sua história. Eu nasci num lar cristão, mas eu me lembro de entregar, do momento da entrega da minha vida a Jesus. Lembro o dia do meu batismo. Sabe, como é importante nós sermos resgatados. Não é para viver mais ou menos, é para vivermos a vida do reino, do Filho, do amor do Senhor. É para vivermos com qualidade de vida. É para vivermos bem, porque o Senhor veio para nos dar vida. Que nada roube isso
Que nada roube a grandeza de Jesus na nossa vida. Que nada roube o sacrifício dele por nós. Então nós podemos dizer juntos: eu tenho um pai. Eu tenho um pai que me resgatou. Como que ele te resgatou? Dando o seu filho em seu lugar. Aqui tem um pai que nos restaura. O resgate é tirar de um lugar escuro e trazer para a luz. O resgate é tirar de uma prisão e trazer para a liberdade. O resgate é sair, tirar da mão de sequestradores e trazer de volta para a família. Agora, nós temos um pai que nos restaura. Como nós precisamos de restauração? Vamos ler o Salmo 126. Só ele é uma cura. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Fala comigo, alegria. A restauração do Senhor vai trazer muita alegria no seu coração. Muita alegria, muita alegria, muita alegria no seu coração. Até nas outras nações, até as outras pessoas à sua volta vão dizer: o Senhor fez coisas grandiosas para aquela pessoa. O Senhor fez coisas grandiosas para esse povo. O Senhor fez coisas grandiosas. Você vai testemunhar com a sua vida que o Senhor fez coisas grandiosas por você. Quantos podem dizer aleluia? Vamos continuar. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos tristes. Por isso estamos mais ou menos. Por isso estamos alegres. Ativa o seu espírito. Ativa o seu espírito, porque essa alegria, ela é independente das circunstâncias. Essa alegria é independente da situação. Essa alegria independe se sua conta está cheia de dinheiro. Porque com a conta cheia de dinheiro, talvez a gente sorria mais. Não. Essa é uma conta que está no depósito do Senhor, que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que as coisas não aconteçam como eu estou pensando ou pedindo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Só dá uma olhadinha para trás. Só dá uma olhadinha para trás e veja como o Senhor te trouxe até aqui. Vamos dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Você pode fazer isso com muita alegria. Falar assim: até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor nos deu provisão. O Senhor nos sustentou. O Senhor nos deu saúde. O Senhor nos cuidou de nós. Senhor, próximo versículo. Senhor, restaura-nos. Nosso Deus é um Pai que nos restaura. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Hoje de manhã nós tivemos uma das mensagens mais impactantes sobre paternidade nessa casa, onde o pastor Marcelo Fraga pregou sobre a paternidade no deserto. Meu Deus, tinha que distribuir lenços para todos, porque todos nós fomos
restaurados e levados a um novo lugar de entendimento de paternidade. E aqui o Salmo está dizendo: restaura-nos, assim como o Senhor restaurou o leito dos ribeiros no deserto. Ele faz rio no deserto. Ele vai fazer rios correr na sua vida. Não importa se é no deserto, porque uma casa de paternidade é para nos abrigar até no deserto. Essa casa é uma casa de paternidade para nos resgatar, para nos restaurar e fazer rios correr na nossa vida. Queridos, rios num deserto é muita prosperidade, é muito crescimento, é muita restauração. Aqueles que semeiam com lágrimas. Quantas vezes a nossa vida, o nosso dia a dia é com lágrimas e é difícil. Encontramos espinhos, o sol é quente, mas aquele que semeia com lágrimas, vai acontecer o quê? Com cantos de alegria colherão. Vamos dizer, com cantos de alegria. Não, não, vocês devem estar brincando comigo. Com cantos de alegria colherão. Vira para o seu irmão e fala assim: a colheita vai chegar. A colheita vai chegar. A colheita vai chegar. A colheita vai chegar. Vamos aplaudir ao Senhor. Meu Deus. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo muitos feixes. Trazendo muitos feixes. Não sei como você chegou aqui nessa casa. Não sei o ambiente que você vive. Não sei qual é a sua história. Mas o Senhor te traz para um lugar de refúgio, de abrigo. Existia ali no Velho Testamento a cidade de refúgio. Quando alguém estava em perigo, quando alguém estava em necessidades, existia a cidade de refúgio. E o Senhor abre essa casa que nasceu no coração dele para ser refúgio na sua vida. Eu posso ir além. Eu nasci num lar cristão. Eu cresci apaixonada pela presença do Senhor. Eu cresci servindo em todas as igrejas por onde eu passei. Mas houve um tempo de deserto na minha vida, tão forte, tão grande, tão difícil, que a gente não tinha uma casa de paternidade. Mas quando nos faltaram líderes com coração de pai, o Senhor foi presente na nossa vida. Quando nos faltou recursos, o Senhor foi presente na nossa vida e foi um abrigo seguro. Que bom. Mas o nosso coração chorava e sofria pela necessidade do pertencimento, pela necessidade de estar num lugar. E por 5 anos, nós não tínhamos um lugar aqui nessa cidade. Meu esposo foi transferido várias vezes para outros lugares. E eu pensava, agora nós vamos embora. E que desejo de achar uma igreja relevante em outras cidades. Inclusive o trabalho dele nos favorecia para estar numa capital, em um outro lugar, uma cidade grande, maior, onde tivesse igreja com um perfil dessa que você está vendo aqui. Mas não tinha, o Senhor não deixava a gente ir. Vai ele, mas a família fica. E havia uma dor no meu coração de anseio por uma casa de paternidade. E nós sofríamos, nós chorávamos. E
As lembranças não foram tão boas por lugares por onde eu passei, por causa da religiosidade, por causa do espírito de controle, de manipulação. No primeiro momento é até legal, mas depois você vai vendo afunilando e um controle manipulativo, algo muito maligno atrás, prendendo pessoas. E eu sofri, a ponto de um dia o bispo dizer para mim assim: tem como você servir, mas sem aparecer? Eu falei assim: eu não sou invisível ainda. Ele falou assim: tem como você servir aqui e não aparecer de jeito nenhum? Eu falei assim: está difícil. Como que eu não vou aparecer? Eu sou grande, sabe? Eu não sei se é dali que surgiu toda essa... Eu uso roupa preta e eu tenho super dificuldade de usar roupas coloridas. Porque eu quero desaparecer. Ah, pastora, mas você não está curada? Não, estou curada, estou tranquila, estou bem. O Senhor tem restaurado a minha vida. Mas tem coisas que marcam a gente e eu me sinto bem usando preto. Eu gosto. Então, a gente não tem noção do que o outro pode fazer e marcar a vida da gente também. E talvez eu venha falando com outras pessoas aqui que tenham tido também histórias talvez parecidas. E de não querer nem ter um lugar mais. Mas nós não podemos ficar sem uma casa de paternidade. Nós não podemos ficar sem pertencer a uma família da fé. Porque é juntos que nós somos o corpo de Cristo. Eu sozinha, isolada, sou só a mão ou sou só o pé. E o pé sozinho não vive. Agora que juntos eu faço parte do corpo de Cristo. E aí eu vou viver, eu vou desfrutar de tudo que o corpo de Cristo é. Sozinho não. Não caia na tentação de estar sozinho, dizer não preciso de um lugar. Você precisa de uma família da fé. Você precisa de pastores. Você precisa de guias espirituais que zelam e guardam a sua alma para a eternidade. Não dá para nós ficarmos sozinhos. Mas o Senhor me restaurou, sabe quando? Quando eu chorava e dizia, não tem um lugar para estar. Porque eu tenho humildade, eu tenho mansidão, respeito autoridades na minha vida. E até aquelas que me bateram, eu suportei. Mas um dia o Senhor falou comigo assim: filha, eu vou te erguer como autoridade num lugar e ninguém mais vai te bater. Porque você vai ser autoridade e você não vai bater em ninguém. Eu falei: então, Senhor, a casa de oração está nascendo para me abrigar e abrigar a minha família. O Senhor disse: a casa de oração está nascendo para vocês se abrigarem no deserto que vocês estão vivendo. E também vai abrigar milhares e milhares de filhos que precisam de uma casa de paternidade. Então, na minha dor, na minha necessidade, nasceu a casa de oração para suprir a sua vida também. Oh, quantos são gratos ao Senhor por essa casa? Obrigada, meu Deus. Essa casa de paternidade, ela também reconstrói. Resgata, restaura e reconstrói. O Senhor vai nos levar ao nosso plano de origem, ao plano original, para o qual você nasceu. E eu quero só pegar um trecho do que o pastor Marcelo Fraga pregou aqui nessa manhã. E ele mostrando o que foi a vida de Moisés. Quando lá no Egito, ele se irou vendo a injustiça contra um hebreu. E ele mata então aquele homem por justiça, enterra ali num lugar, mas outros vêm e o acusam. E ele se encheu de medo.
E ele foi surpreendido por um medo e o fez fugir. E o medo chega e faz a gente fugir. E o medo nos toma e faz com que a gente tenha atitudes erradas na hora errada e a gente foge porque nós não suportamos enfrentar o que está por vir. Ele foge e ele então vai para o deserto. E lá no deserto ele encontra uma casa de paternidade que é Reuel, que é o seu sogro, que viria a ser Jetro. E a palavra diz que quando Jetro recebe, acolhe Moisés, ele ainda o esconde, porque era uma pessoa perigosa para estar em casa. Ele tinha assassinado um homem e ele estava sendo procurado. E ele estava ali, mas no deserto apareceu uma casa onde ele pôde estar refugiado, bem no deserto. O tempo passa e esse homem dá a sua filha para Moisés, no deserto. Isso mostra o poder de um Deus que se mostra como pai na vida de uma pessoa e restaura, resgata e agora reconstrói. Mas Moisés, ele era conhecido como o príncipe do Egito. Ele foi criado pela filha de Faraó. E ele então cresceu ali naquele lugar e era conhecido, considerado como filho, então um príncipe do Egito. Mas agora ele está no deserto, agora ele tem uma outra história. Mas o Senhor preparou uma casa para ele no deserto. E aí agora chega um dia em que ele tem um momento em que o Senhor se apresenta de uma forma tão grandiosa para reconstruir o chamado na vida dele, que estava tão bagunçado, estava tão confuso, ele não sabia o que fazer. E aí é quando a gente começa a entender que todas as coisas cooperam e podem cooperar para o nosso bem. E o Marcelo chamou isso de guerra divina. Quando nos momentos super difíceis, nas coisas que estão confusas, Deus se manifesta ali e é uma guerra divina. É algo que Deus está movendo e vai trabalhar em nosso favor. E aqui chega um momento muito crucial para a vida de Moisés e eu quero ministrar isso sobre nós. Êxodo 3:1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus. Fala comigo, monte de Deus. Oh. Horebe, ele foi trabalhar, ele foi arrebanhar o gado, que era do seu sogro. Ele vai para o lado do ocidente e ele vê então o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Queridos, esse capítulo mostra o momento de um encontro no deserto. O Senhor já estava movendo como pai através da vida do seu sogro. Tem conexões na nossa vida que o Senhor prepara para que você seja abrigado, você seja refugiado. E é importante que você veja uma casa espiritual, uma igreja, um lugar como esse refúgio. E aqui o Senhor pode restaurar a sua vida. Aqui o Senhor pode te mover e fazer com que o seu propósito de vida aconteça. Porque aqui nesse encontro de Moisés com aquela presença do Senhor, uma sarça que não se consumia, e um anjo então aparece para Moisés, e ele fica todo maravilhado com aquele fogo que não se apaga, aquela sarça que não se consome,
E o Senhor, e aquela voz então diz: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E naquele lugar, e naquela experiência, o Senhor então reconstrói o chamado, trazendo identidade, trazendo novamente algo que Moisés foi chamado para fazer. Ali o Senhor chama ele para ser o libertador. Agora o príncipe do Egito se torna o príncipe de Deus, o libertador. E é isso que o Senhor quer falar com cada um de nós, com cada um de vocês. O Senhor quer fazer com que numa experiência dessa você possa ser levado ao seu plano original em Deus. Que você não se perca. Que todos voltem ao plano original. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O deserto não vai te separar do Senhor e nem da sua missão. O deserto, o Senhor está te preparando. O Senhor está preparando a sua vida. E Ele está dizendo: eu vou preparar um momento de encontro que você vai entender e vai discernir. E você vai voltar ao plano original. Nessa casa que o Senhor preparou para nós, nós já tivemos encontros com a presença do Senhor tão grandiosa, que Ele resgatou de volta o chamado que Ele tinha para nós em Franca, e vai se estender para as nações. Não é só para cá, é maior, porque a mensagem daqui vai ecoar nos 4 cantos, porque Ele fez a casa de oração para todas as nações. E Ele diz: eu preparei para vocês essa casa, para que vocês vivam e sejam refugiados nela. Filha, aqui ninguém mais vai roubar o que é seu. Aqui ninguém mais vai te bater. Aqui ninguém mais vai poder fazer o que faziam lá fora. Aqui o Senhor trouxe o Impacto Rosa. Aqui eu fiquei tão segura. Falei: obrigada, o Impacto Rosa tem um lugar para existir. Vocês entendem? Será que você consegue entender a grandiosidade disso? O Impacto Rosa era um sucesso, era uma coisa, um movimento que mexia com a cidade, com as mulheres, com as famílias, mas ele não tinha um lugar para estar plantado, que é uma igreja. Agora nós temos a casa de oração, um lugar de paternidade, um lugar de socorro, um lugar de refúgio, um lugar de cura. Você só precisa deixar o Espírito Santo mover na sua vida. Você só precisa de mansidão, de humildade, de temor a Deus. E continuar. E continuar a jornada. E continuar a jornada. Nós não paramos. Nós não desistimos. Podem existir as pressões, as lutas, as guerras. Nós estaremos cada vez mais firmes, porque a nossa fé é inabalável no Senhor, porque eu encontrei um pai, eu não encontrei um carrasco. Eu encontrei uma casa onde eu posso me abrigar. Eu encontrei uma terra fértil. Essa casa de paternidade é um castelo forte. Essa casa de paternidade é uma casa na rocha. Essa casa de paternidade é um lugar de fé, esperança e amor. Hoje à tarde eu recebi de uma das filhas que estava aqui de manhã, e ela me escreveu no meu PV: Deus, através de vocês, que são meus pais espirituais, restauraram o propósito original de Deus para mim. Vocês foram a casa de paternidade no meu deserto, que me amaram quando eu não me amei, que me enxergaram quando ninguém me via no meio da multidão, que acreditaram no meu potencial quando achava que eu não era ninguém. Vocês foram meus pais no deserto.
e a paternidade de vocês no meu deserto ativaram o meu destino profético e vocês transferiram para mim o coração de pais no deserto, de ser mãe para quem estava no deserto, porque eu recebi e hoje posso dar e posso multiplicar. Meu Deus! Que maravilha! Eu agradeci por nos retornar. Mais uma vida restaurada, mais uma família alcançada. Como é você aqui nessa casa? Como você chegou e como você está? Como você nos vê? Como você vê essa terra? Ontem nós tivemos uma reunião de coordenação para o Ministério de Discipulado e a Silvia está fazendo parte. Aí a gente ficou até tarde ali, conversando com o Marcelo e pegando a mentoria, né, com ele. E a Silvia, então, hoje chegou aqui de manhã, ela falou, eu fui embora tão impactada com a nossa reunião, e eu pensei que ela estava falando de tudo que a gente viveu na sexta e no sábado. Mas ela disse, não, pastora, foi maravilhoso, realmente foi muito bom que a gente viveu, mas eu estou falando da nossa reunião, na mesa com vocês. Eu fui ali para de trás dos bastidores e vi o quanto vocês são transparentes, o quanto vocês são cuidadosos, o quanto vocês se preocupam com a igreja, o quanto vocês não querem manipular e controlar. E eu fui para casa tão grata, porque eu já saí de lugares onde me feriram muito. Eu falei, Deus, obrigada por sermos essa casa, por sermos esse lugar. Não é fazendo propaganda, não. É falando de um propósito e de uma missão. Nós queríamos uma casa assim para nos abrigar. E hoje, às vezes, eu brinco e falo, se eu fosse uma pessoa em Franca, querendo uma casa, uma igreja para ser membro, eu queria ser da casa de oração. Aí as pessoas riem, ó, pastora, que legal. Não, eu queria ser daqui, porque era uma igreja assim que eu gostaria de estar, onde é uma missão de paternidade. É isso que eu queria. E hoje o Senhor fala, filha, a dor de vocês transformou esse lugar num lugar de paternidade. Que bom que você pode estar aqui. Mas a casa de paternidade é para receber o filho pródigo, é para receber aquele que está ferido, é aquele que está marginalizado, é aquele que não é ninguém, alguém até perigoso, porque Moisés era um assassino naquele momento ali. E aquela casa de paternidade recebeu Moisés, cuidou dele. Será que nós aqui podemos ter um coração aberto para que todas as pessoas que quiserem Jesus possam chegar aqui e elas não serão descriminalizadas por nós? Pode ser um mendigo, pode ser a prostituta, pode ser o homossexual, pode ser um ex-presidiário, não sei quem será, mas eu só sei que uma casa de paternidade cabe essas pessoas. Numa casa religiosa não, mas uma casa de paternidade cabe. Porque o Pai ama. O Pai veio para resgatar, para restaurar e para reconstruir a sua história, a sua vida. E o Senhor diz para você, uma nova história Ele tem na sua vida. Você crê? Vamos cantar. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedi foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Um novo tempo
tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. O quê? Te abençoarei. É isso que o Senhor tem. Fala assim, uma nova história o Senhor tem para mim. Deixa o Senhor te curar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Ministre na sua vida. Ministre na sua vida. Receba esse amor. Receba esse coração do Pai. Receba essa casa como seu lugar. Receba esses pastores como seus pastores. Como seu pastor. Como é bom ter um pastor, como é bom ter uma igreja, como é bom ter uma casa, como é bom ter uma família, como é bom ter uma família da fé, como é bom ter irmãos para orarmos juntos, como é bom fazer parte do corpo de Cristo. Esse lugar para te restaurar, para te resgatar, para te reconstruir. Que o seu coração cesse as críticas, porque não tem lugar perfeito, mas o amor de Deus é perfeito. Não tem lugar perfeito, mas o amor de Deus é perfeito. E o amor de Deus é o elo que nos liga. O amor de Deus é o elo da nossa aliança. O amor de Deus é perfeito. É o amor de Deus que nos liga. E esse amor é perfeito. Vamos ser tomados por esse amor perfeito. Que você possa se abrigar nesse esconderijo do Senhor. E eu quero ler o Salmo 46 como esse lugar de paternidade. Queria que você recebesse. Se você quiser ficar com os olhos fechados, fique. Experimente viver uma experiência. Deus, e eu vou colocar como Pai. O Pai é o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Pai, o santuário das moradas do Altíssimo. O Pai está no meio dela e jamais será abalada. O Pai ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. O Pai faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Pai de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Pai, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele põe termo à guerra sua. Ele entra na sua guerra e ele quebra o arco, e ele despedaça a lança, e ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou seu Pai. Aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Pai. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Pai de Jacó é o nosso refúgio. Porque o Senhor fala aqui, o Pai de Jacó, sendo que Jacó teve o nome transformado para Israel. Mas a genealogia continua, pai de Abraão, Isaac e Jacó, porque Jacó era o imperfeito, filho imperfeito.
E continuou na genealogia da mesma forma, para dizer que nós somos e podemos ser esses filhos imperfeitos, mas Ele vai ser o pai de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós podemos ser imperfeitos, mas Ele nos ama, nos resgata, nos restaura e reconstrói a nossa história. E Ele te chama a esse lugar. E Ele te chama a essa mudança de vida. E Ele te chama a uma experiência nova.